E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo hoje. Qual o vídeo de hoje? Biomas do mundo. Eu já falei para vocês da biodiversidade, tá? E de diversos fatores relativos à biodiversidade, sendo a biosfera a esfera da vida formada pelas inter-relações entre a atmosfera, né, o conjunto de todo o ar, a camada gasosa que envolve o nosso belíssimo planeta, a litosfera, que é a camada das rochas, a hidrosfera, que é a esfera da água, o conjunto de todas as águas do planeta, da união dos poderes, resulta a biosfera. Para hoje, o que acontece? Vou trabalhar com vocês essa ideia de biomas do mundo, tá? A intenção é passar rapidamente por cada um deles, mas sempre lembrando que o fator principal de localização dos diferentes biomas do mundo é sim o fator climático, certo? Por quê? Porque plantas e animais têm uma temperatura que eles conseguem resistir, que eles conseguem sobreviver, uma faixa de temperatura que eles conseguem sobreviver. A mesma coisa em relação à umidade, à precipitação, certo? Algumas plantas e animais vão se adaptar a maior precipitação, outras a menor precipitação, certo? Então fiz aqui um esquema para mostrar para vocês a distribuição dos biomas nas diferentes latitudes do nosso planeta. Lembrando que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador, certo? Então a latitude varia de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. Ela é medida através do quê? Dos paralelos, certo? O paralelo principal é a linha do Equador, certo? Que ela faz a circunferência ao redor de todo o nosso planeta. É o paralelo principal, certo? Por quê? Porque é o que pega uma maior circunferência e que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? O que acontece aqui? Vamos lembrar das zonas climáticas da Terra? Como as zonas climáticas são determinadas a partir desses paralelos. Lembrando que a Terra ela não gira... Só um minuto. Mostrar para vocês. A Terra girando. Voltei. Ó, a Terra, né, gira de oeste para leste, tá? A Terra tá meio murcha. Tem que encher mais ela. E o que acontece? Ela não gira reta, ela gira inclinadinha, certo? O eixo de rotação da Terra é inclinado. Por isso que nós temos estações diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul, em função da maior ou menor incidência de raios solares nas diferentes regiões do nosso planeta, certo? Continuando então. Zonas climáticas da Terra. Nós temos a zona intertropical, entre trópicos. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a zona intertropical. Essa região aqui é a mais aquecida e iluminada da Terra, porque os raios solares atingem com maior intensidade a região próxima à linha do Equador. Aí nós temos a região temperada norte, a zona temperada norte, que vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico. Aí depois nós temos a zona polar ártica, polar ou glacial ártica. No hemisfério sul, nós temos a zona temperada sul, que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. E temos a zona polar ou glacial antártica, certo? Então nós temos essas zonas climáticas no nosso planeta. Essas zonas climáticas vão se diferenciar em função da menor ou da maior intensidade com que os raios solares vão atingir, certo? Então, maior incidência de raios solares nesta faixa aqui. E aí, conforme a estação do ano, né, a gente vai ter essa variação no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tranquilo até aí? Na localização dos biomas no planeta.
que a gente pode pensar em função da questão climática? Começo lá bem no norte, na região polar ártica, eu tenho a tundra. A tundra é uma vegetação rasteira, formada por musgos e líquens, certo? Bem rasteirinha mesmo. E ela só ocorre quando a gente tem um período de degelo. Por quê? Porque nessa região, em função da baixíssima temperatura, a gente tem o permafrost, que é um solo que passa quase que o ano inteiro congelado. Uma pequena fração do ano, em função da mudança das estações do ano, a gente vai ter ali alguns dias de calor que vai fazer com que derreta um pouco esse gelo e a gente tem o surgimento dos musgos e líquens, mas em seguida congela tudo de novo. Qual a problemática? Que já vou chamar a atenção para vocês, até coloquei no laranja ali, o que acontece? Com as mudanças que estamos enfrentando no clima do nosso planeta, vários desses biomas estão ameaçados. Então, cada vez mais a gente vê biomas que podem desaparecer. Então, a tundra, ela pode sim ser bastante impactada, porque com o aumento da temperatura do planeta, por mais tempo, esse permafrost vai deixar de estar congelado, esse solo vai deixar de estar congelado e vai dar para se desenvolver uma vegetação de maior porte. Então, a gente vai ter uma descaracterização da tundra, certo? Aí a gente vai aumentando um pouquinho a temperatura, não muito, e aí a gente chega na taiga, né? Também chamada de floresta boreal. É a floresta de coníferas, certo? Coníferas, cone, pinheirinhos, né? Lembrem dos pinheiros, porque que a gente vai ter esse tipo de floresta, né? Floresta de coníferas. Ela vai ser bastante homogênea. Esses pinheiros, eles têm um porquê. Esse formato triangular deles, esse formato de cone, é justamente para que a planta consiga resistir à questão da neve. Se fosse uma copa de árvore frondosa, de outros tipos de árvores, não conseguiriam resistir. E as folhinhas também são aciculifoliadas, esses pinheiros. Então, são no formato de agulhinhas. Então, ela consegue resistir a essas temperaturas mais baixas e a própria questão da neve caindo e aí vai deslizando e a árvore consegue se manter. Aí eu aumento um pouquinho mais a temperatura, chegando mais próximo ao trópico de Câncer, não tão próximo assim. Eu tenho a floresta temperada, tá? Aí, na região próxima do mar Mediterrâneo, ali no Trópico de Câncer, eu tenho a vegetação mediterrânea, tá? Vou chegar nos desertos. Os desertos eu vou ter tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, né? Eu tenho desertos espalhados pelo planeta. Essa questão dos desertos também está muito relacionada à questão climática, das altas e baixas pressões atmosféricas, que a gente já viu isso, tá? Então volta lá naquela aula de clima, tá? De fatores e elementos climáticos, que eu mostrei bem para vocês essa questão do porquê dos desertos nessas latitudes. Aí, na região equatorial, eu tenho as florestas tropicais, que elas se estendem um pouco mais do que só a região equatorial, e as florestas equatoriais, tá? Que são florestas que são baseadas o quê? Na precipitação, né? Então, com uma grande mudança climática, ou até mesmo com a destruição dessa vegetação, eu posso também ter uma modificação muito grande no regime de precipitação, certo? Aí eu tenho as savanas também, né? Todo mundo lembra do filme O Rei Leão, né? Bem aquele cenário de árvores mais espaçadas, né? Uma vegetação rasteira junto e animais de grande porte, né? Mamíferos de grande porte, vocês vão lembrar do leão, da zebra, da girafa, né? São do elefante, então animais de grande porte. Aí eu tenho o deserto aqui no hemisfério sul também, o deserto da região da Austrália, o deserto aqui na América do Sul, a questão da Patagônia, tá? O deserto da Patagônia.
O deserto do Atacama também, tá? A Patagônia é mais ao sul, mas o deserto do Atacama tá nessa latitude. Aí, na zona temperada sul, eu vou ter os campos, né? Também campos e pradarias, né? Aqui no sul, no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai, a gente conhece como pampa, certo? E a Antártida é aquela questão, é um continente que é permanentemente congelado. Então, no litoral do continente, a gente até encontra alguma vegetação de musgos e líquens, certo? A gente não chega a ter uma grande formação vegetal em função da temperatura. Tranquilo até aí, pessoal? Então, passando cada um dos biomas rapidamente. Já falei para vocês bastante da tundra, né? Musgos e líquens, é isso aí. A taiga, então, as coníferas, né? As plantas são aciculifoliadas, ou seja, as folhinhas no formato de agulhas, né? Que isso vai fazer com que ela resista mais às baixas temperaturas. E a questão de serem folhas perenes, ou seja, das árvores ficarem verdes o ano todo e de não perder essas folhas, certo? Então, as folhas se mantêm ao longo do ano. Aí eu vou para a floresta temperada. Nas florestas temperadas, a característica climática está muito relacionada ao quê? Ao inverno frio, até mesmo com a presença de neve. Não tanta neve quanto eu tenho na taiga, certo? O verão é quente e chuvoso. Isso faz com que eu consiga desenvolver vegetação com folhas maiores. A própria questão dos plátanos são típicos das florestas temperadas. E aí a gente chama também das florestas de folhas caducas. Por quê? Porque as árvores são decíduas. O que são árvores decíduas? Que perdem as suas folhas durante o outono para que a árvore se prepare para resistir ao inverno, certo? Então no outono fica aquela cor meio alaranjada que a gente vê em muitos filmes e tal. E aí essas folhas caem para que a árvore resista ao inverno. Passado o inverno, vem a primavera, volta a crescer folhas, flores, né? A vida volta ao seu ciclo. Tranquilo? Aí na vegetação mediterrânea nós temos o quê? Uma estação seca e uma chuvosa, tá? E aí a gente chama a vegetação de esclerófilas. O que quer dizer isso? Que a vegetação ela é dura, ela é rígida, né? A gente tem uma série de plantas que são adaptadas a essa alternância, né? Da estação seca e da estação chuvosa, certo? A vegetação vai ter um aspecto mais rústico, digamos assim. Aí, nos desertos, né, gente? Nos desertos, pouca precipitação. É isso que determina um deserto. Precipitação de até 250 milímetros por ano. Isso é pouquíssima precipitação, tá? Para vocês terem uma ideia, o clima semiárido, que é o clima aqui da Caatinga, do Brasil, chove em torno de 750 milímetros, tá? Para vocês terem um comparativo, a precipitação aqui de São Borja é em torno de 1.400 milímetros por ano. Então, nos desertos chove menos de 250 milímetros por ano, ou seja, baixíssima precipitação e que é concentrada em curtíssimos períodos. Nos desertos a gente tem também o quê? Uma grande amplitude térmica diária. Por quê? Tu não tem umidade. A umidade ela funciona como um regulador térmico, ela regula a temperatura do lugar. Se tu não tem essa umidade, de dia a temperatura vai a 50 graus. À noite, quando o sol não está, quando a radiação solar não está mais sendo recebida naquele espaço, o que acontece? O calor vai todo embora, porque tu não tem a umidade para reter esse calor, certo? Então, a temperatura vai a zero. É 50 de dia, 50 graus Celsius de dia, 0 à noite, tá? E aí, o que acontece? A gente tem muito as xerófilas. É uma vegetação adaptada a essa falta de água. Aí nós vamos ter os cactos, certo? E os próprios animais que vivem ali também são adaptados a essa questão.
das temperaturas bastante elevadas. As steppes, então, as steppes é uma vegetação mais de transição, tá? Ela se encontra geralmente na borda dos desertos. Ela tem esse clima semiárido, que aí a precipitação é em torno de 750 milímetros ao ano. É um clima mais frio, tá? E a vegetação é rasteira. Então a gente não tem extrato arbóreo, a gente tem uma vegetação rasteira da transição do deserto para outras formações, certo? A savana, então, ela está relacionada a um clima tropical continental, né? Um clima tropical continental, ele vai ter uma estação seca e uma chuvosa bem marcadas. Na savana, nós vamos ter andares de vegetação. Tu tem o extrato arbóreo, tu tem plantas de menor porte, até as gramíneas, certo? Então, tu tem esse extrato de vegetação. No Brasil, a savana brasileira seria o cerrado, né? Que tem essas mesmas características. O cerrado que está sendo completamente devastado para plantação de soja para alimentar os porcos na Índia. Olha que maravilha. Na Índia não, desculpa, na China. Então, olha que porcaria, né? Estamos terminando com um bioma para alimentar animais em outros países. Além disso, o pessoal está lutando de agrotóxico. Lembrando que o cerrado é onde se encontra grande parte das nascentes dos rios mais importantes do país. Ou seja, tu termina com o cerrado, tu vai terminar com as nascentes dos rios. Tu termina com as nascentes dos rios, tu termina com a questão do suprimento de água no país. Olha só, que gente esperta, não? Nada esperta. Continuando então, gente, as pradarias, tá? Que são os campos, que eu falei pra vocês que aqui no sul nós chamamos de pampa, né? Que é uma vegetação herbácea que recobre planícies, né? Áreas mais planas, formadas por sedimentação. Aqui no Rio Grande do Sul a gente observa muito um relevo de coxilhas, né? Que é um relevo levemente ondulado, né? Com altitudes bastante modestas, né? Tranquilo até aí, pessoal? Aí vamos para as florestas tropicais, que é sempre uma alegria, por quê? Porque são pontos de grande, imensa biodiversidade. São florestas que dependem de alta pluviosidade e têm temperaturas bastante elevadas. Então, o que acontece? Calor e umidade propício para explosão de vida. Então, tu tem muitas espécies animais, tu tem muitos insetos, tu tem muitas plantas de diferentes tipos, certo? A questão de estratos de vegetação é bem percebida. Tu tem árvores de grande porte, tu tem árvores de médio porte, tu tem árvores de pequeno porte, tu tem até a vegetação rasteira, tu tem a vegetação se renovando, sempre a floresta se renovando a partir da matéria orgânica que ela mesma produz, certo? Então é uma grande ciclagem de nutrientes. Elas geralmente são latifoliadas. O que é isso? As folhas são largas, né? Então tu tem árvores com folhas bem largas. Para quem lembra de tipo de planta, aquela planta que está na moda agora, a costela de Adão, é um tipo de planta latifoliada. As samambaias todas são também encontradas nesse tipo de floresta, né? E elas estão associadas a essa umidade toda. As avencas, as guneráceas, então uma série de vegetações de grande porte. No Brasil, então, como floresta tropical, nós temos a floresta amazônica, né, que é uma característica bem equatorial, por se encontrar bem na região próxima da linha do Equador. Lembrando que a floresta amazônica não é exclusividade brasileira, ela se espalha por outros países da América Latina também. Infelizmente, hoje ela sofre muito com o garimpo, com as invasões, com a grilagem de terras,
né, com as invasões de aldeias indígenas para a prática do garimpo, né, tudo isso, lembrando que tudo isso é proibido pela Constituição, viu? Só para lembrar, garimpo em terra indígena é proibido, certo? Por mais que o atual governo incentive, tá? É proibido. É um governo que incentiva crimes ambientais. Pegou a situação. Lembra do Salles falando de passar a boiada durante a pandemia? Então, a boiada tá passando, gente. A boiada tá passando, a floresta tá sendo derrubada. Em relação à floresta amazônica ainda, o que acontece? A floresta amazônica é uma floresta que se retroalimenta e o que acontece? Há um fenômeno chamado evapotranspiração. O que é isso? As plantas estão ali realizando sua fotossíntese, estão ali vivendo e elas liberam muita umidade na atmosfera. Essa grande umidade forma os chamados rios voadores, que essa umidade chega até aqui ao sul do país. Então, o que vai acontecer quando terminarem com a floresta amazônica? Essa umidade não vai mais chegar aqui no sul do país. E o sul do país vai virar o quê? Um grande deserto, como já foi no passado distante, né? O deserto Botucatu, antes da existência de seres humaninhos, certo? Então, se tu termina com a floresta amazônica, tu modifica o clima global, certo? Então, por isso a grande preocupação com a floresta. Aí nós temos também uma outra floresta tropical no Brasil, bastante importante, que é a Mata Atlântica, que ela é devastada desde a chegada dos portugueses, né, com a retirada do pau-brasil e depois outras madeiras bastante nobres também. Hoje nós temos em torno de 7% só da vegetação original. O restante tudo já foi desmatado, devastado, contaminado, poluído, urbanizado, né, como a gente diz, antropizado, certo? E aí muitas espécies animais e vegetais se perderam. Triste? Horrível, né, gente? Já pensaram que a cura de muitas doenças poderia estar em algumas plantas que já foram extintas? Pensaram nisso? Por último aqui, gente, o bioma de montanhas. Ele é interessante porque, óbvio, ele está relacionado à montanha, né? Então, ele está relacionado à altitude. Então, eu posso ter áreas de bioma de montanha próxima à linha do Equador, nos trópicos, certo? Não impede, porque o fator determinante para o bioma de montanha é a altitude, não a latitude, certo? Então, o que determina o bioma de montanha é a altitude. A faixa entre 2.500 e 3.000 metros de altitude, nós vamos ter algumas plantas rasteiras, são as chamadas orófilas, que são plantas adaptadas à altitude e ao clima frio decorrente da altitude, certo? Tu pode estar em cima da linha do Equador, mas se tu estiver a 3.000 metros de altitude, a temperatura vai ser baixa. A gente faz um cálculo aproximado de que a cada 100 metros que tu sobe, né, no relevo, cada 100 metros de altitude diminui meio grau. Tranquilo? Então, a temperatura vai ser bastante reduzida. Em áreas com mais de 3.000 metros de altitude, geralmente a gente não tem nem essa vegetação rasteira, e aí tu já começa a ter, conforme a altitude, neves eternas, certo? Lá no topo do Everest, tu tem neves eternas, 8.848 metros de altitude no Everest. Certo, pessoal? Então, esse foi um panorama geral dos biomas do mundo. Tá? Lembrando sempre que o fator determinante para a distribuição dos biomas no planeta é a questão climática, e ao mesmo tempo que, com as mudanças climáticas, muitos biomas estão ameaçados. Então é importante sim que se façam, ou melhor, é importante que cada um faça a sua parte em relação às mudanças climáticas, e que cada governante também faça a sua parte, e que cada um de nós, enquanto cidadão, reivindique que o ambiente seja respeitado, para que
nós possamos continuar existindo, certo, pessoal? Vou dar licença para vocês fazerem o print, vocês façam o print da tela, organizem bem direitinho o esquema no caderno de vocês, busquem a informação, passei para vocês os capítulos, muito mais informação que isso aqui é um começo para o resumo de vocês, certo? Vou dar licença então para vocês tirarem o print. Fez o print, ser humaninho, printou a tela. É isso então, gente, beleza? Beijo. Lembra de deixar o like aqui embaixo para incentivar o trabalho da prof e segue lá o @geografialinda que sempre tem alguma informação geográfica por lá, certo, gente? Beijo. Tchau.